Muito bem, agora começando mais uma entrevista aqui no Supermanhã desta quarta-feira. Agora são 10 horas e 22 minutos. Eu recebo aqui nos estúdios da Jovem Pan News Rafael Brito. Ele que assumiu já a Secretaria do Trabalho na gestão Renan Filho e num processo de remanejamento ele fomentava o trabalho, agora também está estimulando o financiamento de crédito, né? E também desenvolvimento social. Ele agora preside a Agência de Desenvolvimento, a Desenvolve, aqui do estado de Alagoas. Primeiro contato nosso com ele à frente exatamente desse órgão. Vamos divulgar, claro, quais as ações, o que é que vem por aí. Rafael, seja bem-vindo aqui ao Jovem Pan News. Um novo desafio também na sua carreira administrativa, né, no governo Renan Filho, mas obviamente se for indicado é porque ele sabe que você pode dar esse direcionamento. Muita mudança aí de rumo no trabalho ou está parecido aí com o encaminhamento que você já dava? Muito bom dia. Bom dia, Marcos. É um prazer grande poder voltar aqui ao seu programa e poder falar um pouco aí desse novo desafio, como você bem colocou. A dinâmica é bem diferente, viu, Marcos? Na Secretaria do Trabalho você tem uma lógica, né, de trabalho mais política, um contexto, né, mais político, enquanto na Agência de Desenvolvimento, na Desenvolve, o nosso trabalho é estritamente técnico, né, para as pessoas que estão nos ouvindo. A Desenvolve é uma instituição financeira regulada e regulamentada pelo Banco Central, é uma agência de desenvolvimento, um banco de desenvolvimento que surgiu em vários estados da federação quando houve aquela quebra dos bancos públicos. E a Desenvolve, ela não é um banco porque ela não faz o serviço de varejo, não tem conta corrente, mas a parte de desenvolvimento, de fomento ao desenvolvimento, à geração de emprego, ao desenvolvimento socioeconômico das pessoas, toda essa a gente continua fazendo. Eu costumo dizer, Marco, que a Desenvolve ela é, para o estado de Alagoas, mais ou menos como o BNDES é para a federação. Então, o nosso papel, né, dentro dos limites do nosso estado tem que ser esse, estimular com crédito produtivo, crédito que resulte realmente em crescimento de negócio, em melhoria das empresas, melhoria das pessoas e um ambiente de geração de emprego. Essa situação do incentivo, né, obviamente, principalmente aos pequenos, acreditando que o pequeno também está gerando emprego, porque está se garantindo e pode até ampliar o negócio e garantir um segundo emprego que ajuda também a economia, ele hoje alcança mais ou menos que segmentos da sociedade? Onde é que você faz essa busca ativa para atrair pessoas para Desenvolve? Olha, Marco, eu confesso que, e fazendo uma meia-culpa pela Desenvolve, a Desenvolve não tinha um segmento, né, um foco em um segmento a vida toda, desde quando ela foi fundada em 2006. E quando eu recebi, né, o honroso convite para assumir a Desenvolve, o governador me pediu para que a gente voltasse o pouco recurso que a gente tem para atender justamente cooperativas e agricultura familiar e os pequenos. Então é o que a gente fez, a gente está concentrando recursos nas linhas de crédito para atender esse pequeno, porque não tem sentido, né, a gente está financiando projetos de 1, 2, 3 milhões, como já houve no passado. É importante, gera emprego, gera, mas o empresário que precisa de um financiamento como esse, ele tem outras opções de financiamento bancário. Ele pode ir ao Banco Nordeste, ele pode ir para qualquer banco do varejo e tem essa opção, mas o pequeno não. E usando a analogia do que a gente falava muito na Secretaria do Trabalho em relação ao emprego, né, o pequeno ele nunca tem a porta escancarada do mercado financeiro, ele tem sempre a porta, se não fechada, ela é entreaberta. Então é o serviço que a Desenvolve tem feito. Esse ano, Marcos, e é importante dar dado e dar número, né, a gente já vai ter um desembolso para esse segmento maior, porque senão a gente fica só no âmbito do discurso, vai fazer isso, mas esse ano a gente já vai ter um desembolso maior para esse segmento. Já em junho, agora, a gente finaliza o mês com um desembolso igual ao do ano passado inteiro para esse segmento. Então, quer dizer, no primeiro semestre você já bate essa meta. Isso, então é uma prova de que realmente a gente, digamos assim, falando de uma forma mais fácil, direcionou o nosso canhão realmente para esse segmento, para fomentar o desenvolvimento, fomentar
né, a geração de emprego e também porque é uma forma do Estado atender um maior número de beneficiados. Porque a partir do momento que você atende uma cooperativa, você não está atendendo um individual, você está atendendo a todos os associados e todos os dependentes daquela cadeia. Você, quando a desenvolve, quando faz essa opção pela cooperativa, vocês levam em conta a organização e um nicho de mercado que já está organizado. Sem dúvida. E além disso, Marco, a gente respeita todos os critérios na hora da concessão de crédito do Banco Central. A empresa, a cooperativa tem que estar com o nome completamente limpo. A sua diretoria tem que estar com o nome limpo. A diretoria responde com aval por todas as operações financeiras. Se for uma operação financeira direta ao associado, que a gente faz muito também através de microcrédito, a diretoria é avalista daquela operação, ao tempo que a nossa taxa de inadimplência ela é baixíssima, é uma taxa abaixo. Para você ter ideia, o Banco Central ele aceita uma taxa de inadimplência nesse tipo de atividade financeira como a nossa de 3,5% e a gente tem uma taxa de inadimplência hoje em 0,67%. É uma taxa abaixo de 1%. É bem favorável, né? Quanto tempo quem pega esse conta com o apoio da Desenvolve, esse investimento, ele tem para fazer esse pagamento? Quanto tempo em média? Depende da linha de crédito que ele está inserido, mas a gente tem linha de crédito que atende, por exemplo, um pagamento de uma vez só com 12 meses de carência, e aí é muito bom para as pessoas que trabalham com safra, porque ele faz a safra todinha e paga de uma vez. Consegue plantar, colher, vender e fazer esse reembolso. E fazer o reembolso e já renova o crédito para o outro ano. Isso a gente tem muito isso. Por exemplo, para criador de vaca leiteira, a gente tem 3 meses de carência e 18 meses para pagar, e ele aumenta o plantel dele. Para o varejo normal, aí para as pessoas que estão nos ouvindo, que tem um mercadinho, tem uma farmácia, né, tem uma lojinha de construção, enfim. A costureira, né? Eu sempre penso nas pessoas que trabalham muito pequenas, às vezes não tem funcionário, ela própria faz tudo. As costureiras, às vezes quer fazer um investimento, está chegando agora a metade do ano, já se pensa no final do ano, quer uma máquina nova, precisa, o próprio ambiente de trabalho precisa levar, né, dar uma levantada. Pode procurar Desenvolve. Pode, e a gente tem 4 meses de carência, inclusive, e juros de 1,2% ao mês para esse tipo de operação. Quer dizer que o primeiro pagamento após 4 meses de um empréstimo concedido. É isso aí. Então ela vai ter 4 meses para juntar uma grana para já fazer o primeiro parcelamento. Tudo aí, isso calculado, os seus consultores estão lá orientando. Para orientar, para poder ver se aquele valor que ela está pedindo é o valor realmente que ela precisa, porque a grande importância desse tipo de negócio no momento da concessão do crédito. Porque é natural das pessoas irem lá e procurarem e pedirem sempre a mais. Isso acontece comigo, acontece com todo mundo que quer crédito. O cara normalmente quer mais do que ele não realmente precisa. E aí os nossos consultores, os nossos analistas estão lá para poder avaliar o negócio como um todo. O próprio potencial do negócio. Cria-se um plano de negócio e em cima daquele plano de negócio que a gente libera o crédito. Talvez isso também, e sem dúvida, isso é uma das grandes formas de que faz a nossa inadimplência ser tão baixa. Essa semana eu vi um exemplo, né, perfeito para esse tipo de operação, que é o seguinte: muita gente nos procura e tem um salão de beleza na comunidade. É a moça que é manicure e mexe cabelo na comunidade. Então, essa pessoa, essa empreendedora, às vezes precisa de uma cadeira para lavar aquela cadeira. Certo. Para lavar o cabelo, exatamente. Ou até um ar-condicionado, um aparelho de ar para aquele salão, que ela não tem como juntar o recurso necessário para aquilo. No dia a dia trabalhando, como diz aí no ditado popular, assando e comendo, não dá para juntar, né, para economizar. Na luta do dia, né, Marco? Então a gente vai financiar esse ar-condicionado. O que é que vai acontecer? A clientela dela normalmente vai aumentar. O próprio ambiente de trabalho se altera, né, positivamente. Pois é, então ela vai aumentar a sua renda, aumentar o seu faturamento, aumentar o seu ganho e conseguir pagar a parcela da Desenvolve, que o mais importante é isso. Claro. Por isso que a gente fala e frisa bem muito, o nosso crédito ele é sempre um crédito produtivo. É um crédito que vai fomentar ou gerar o desenvolvimento
daquele negócio, um ambiente que propicie a geração de emprego ou a geração de mais lucro, mais renda para aquela comunidade e para aquele empresário. Para você que ligou o rádio agora, aqui no Supermanhã, o ponto alto da notícia, estamos recebendo Rafael Brito. Ele está presidindo a Agência de Desenvolvimento, já a segunda experiência dele na gestão Renan Calheiros, Renan Filho, e ele foi secretário do Trabalho, hoje traz também essa experiência para a Agência de Desenvolvimento. Entre o olhar para os trabalhadores da cidade e os trabalhadores do campo, como é que está essa divisão? O campo está um pouco mais à frente em função das organizações de cooperativas, ou vocês também pretendem ampliar mais para o trabalhador da cidade? Marcos, a Desenvolve hoje, sem dúvida, empresta muito mais no campo que na cidade. Mas há 60 dias atrás, a gente iniciou um mutirão grande de crédito dentro de Maceió, principalmente dentro de Maceió e principalmente nas grotas de Maceió. E a gente tem tido uma receptividade bastante positiva, né? Vários líderes comunitários têm nos procurado para que possam serem capacitados como agente de crédito da Desenvolve dentro da comunidade. E aí tem parecido demanda a partir de agora. E são essas demandas pequenas. O agente de crédito é o divulgador, é isso? Definiria essa o agente de crédito, ele é o divulgador e é a pessoa que vai fazer aquele primeiro contato e levar o cliente na Desenvolve. Certo. É como se fosse o nosso representante comercial. Ele vai fazer a propaganda do crédito da Desenvolve no dia a dia e através dele as pessoas nos procuram para que a gente possa estar fazendo toda a análise criteriosa em relação ao crédito, como deve ser feita, como o Banco Central nos exige que seja feita, e depois desse momento a gente possa estar concedendo o crédito, né, ao empresário, ao empreendedor. Você falou para mim do investimento nos primeiros 6 meses, correspondeu a todo ano, aí de 2015. A perspectiva para 2016 é você fechar com quanto de investimento? 20 milhões de reais, Marcos. A gente tem uma meta e eu sou muito chato com meta. Eu acho que a partir do momento que você coloca uma meta e se propõe a atingir aquele objetivo, aquele número, você tem que dar um jeito de atingir. É evidente que você vai ter esses critérios do Banco Central de novo para atender, mas só para fazer uma analogia, em 2014 a Desenvolve emprestou 12 milhões de reais, em 2015 foi próximo de 12 milhões de reais também, e já em 2016 a gente está propondo 20 milhões de reais. E principalmente nesse pequeno empresário. Pois é, porque o pequeno é quem salva o Brasil, né? Tá aí as grandes reportagens, o Sebrae conhece bem essa realidade, tem mapeada e, obviamente, as chamadas empresas familiares, as pequenas empresas familiares, elas hoje são responsáveis por um suporte importante para o país que vive ainda uma crise econômica muito grande. Para que o nosso ouvinte entenda, Rafael, como é que é gerado esse recurso que chega até a Desenvolve? Ele é fruto de que movimentação da gestão executiva do Estado para garantir esse investimento? Marcos, a Desenvolve ela já tem o seu patrimônio, ela tem o seu capital, né, integralizado, e a gente tem outras fontes de financiamento, como por exemplo o BNDES, o FINEP e o próprio BID. Então a gente tem esses 3 parceiros que nos financiam em alguns projetos. Por exemplo, o BNDES é grande parceiro de uma parte do microcrédito. Na verdade, a gente não tem metade das operações de microcrédito são contratadas com o BNDES e a outra metade é com o nosso próprio patrimônio. O importante de o ouvinte saber, Marcos, é que a Desenvolve, ela é uma empresa de economia mista, ela é um SA, ela não é um órgão do governo, o governo é sócio majoritário dela e a gente tem lucro todo ano, mesmo tendo um juro subsidiado, mesmo trabalhando com esse juro abaixo de mercado, inclusive abaixo hoje de que o próprio Banco do Nordeste, para esse tipo de operação, a nossa operação de microcrédito ela é mais barata do que o Crédito Amigo do Banco do Nordeste. Hoje, a agência ela é enxuta a ponto da operação ainda deixar lucro no final do ano. E esse lucro a cada ano é integralizado de novo do capital e volta, né, a fazer esse papel social, né, para a sociedade. Então, a gente não tem hoje problema, né, de funding, né, de dinheiro para emprestar de uma forma que as pessoas entendam. Eu acredito que na nossa projeção aí de crescimento até 2022, a gente tem funding suficiente para poder colocar o dinheiro na rua como a gente se propõe. E o governador Renan, entendendo, né, da importância desse papel da Desenvolve,
né, no dia a dia das pessoas, porque a Desenvolve, Marco, ela é pouco divulgada. Mas as pessoas que conhecem e que contratam os serviços da Desenvolve, elas são extremamente satisfeitas. A gente tem... Pois é, vocês têm uma marca que pega, né? A palavra já é bem clara do que é a proposta, desenvolve. Eu faria, né, uma vez atuando aí nos bastidores da comunicação, um trabalho de divulgação em TV, com a verba institucional do governo, e nas rádios ou buscando matérias em jornais, a partir dos personagens beneficiados. Porque aí a gente começaria a contar o antes e o depois dessas pessoas. Dessa costureira que tem um alcance, sei lá, por ano, de 5 clientes, 10 grandes clientes, e que de repente, com o investimento da Desenvolve, ela agora cuida da roupa de uma quadrilha inteira. Né? Quadrilha de São João, tá? Não essa, a quadrilha de São João, e de repente tem 50 vestidos para ela fazer ao longo do ano, 50 roupas masculinas, e eu descobri no São João de Caruaru que as quadrilhas às vezes têm 2 e até 3 trocas de roupa, né, ao longo desse tempo. Então eu fico imaginando, no entorno só de uma quadrilha de São João, o quanto uma costureira ganharia dinheiro ali. E aí esse antes e depois, e ela disse, olha, eu não tinha funcionário, eu agora consigo ter um funcionário. Quer dizer, mostrar esse personagem contando a própria história, eu acho que a gente começa a quebrar algumas distâncias. Né? Claro que quando você vem aqui, a gente vai sempre abordando e apresentando mais. Só que esse trabalho social que vocês fazem é o que tem que ganhar visibilidade. Né? Eu percebo na fala do governador Renan Filho uma necessidade grande de ter uma resposta de que o investimento social ele venha a ganhar visibilidade. Eu me lembro também que, conversando com outros técnicos do governo, já existiam ou existem em atividade em Alagoas os chamados arranjos produtivos locais, né, os APLs. Quer dizer, hoje você já tem mapeado aonde está funcionando a chamada economia informal ou organizada por meio de cooperativas. Então, a partir daí, é todo um trabalho de aproximação e conquista, até para as pessoas darem credibilidade ao trabalho da Desenvolve. Como você já vem colocando que progressivamente ela aumenta os investimentos, é trabalhar os resultados, né? Sua missão vai ser por aí também, né? E, Marco, nesse contexto aí, 2 pontos que você falou, né, importante. Primeiro, em relação aos APLs, nos próximos 60 dias, a gente vai estar lançando um edital para APL de baixa renda, com recurso do FECOEP e recurso do BNDES. E esse recurso, esse é o grande detalhe, esse é não reembolsável. São recursos que vão e que não precisam retornar para a Desenvolve. É um funding que existe do FECOEP, que é o Fundo de Combate à Pobreza do Estado, e do BNDES, do Fundo Social do BNDES, que esse dinheiro não precisa voltar. E aí, nos próximos 60 dias, a gente vai estar lançando esse edital para que no final do ano a gente esteja, né, contemplando aí várias pessoas. Vai ser, o valor é mais ou menos, Marcos, 5 milhões de reais, então é um grande volume de recurso não reembolsável que a gente vai estar colocando dentro do estado de Alagoas, principalmente nos arranjos produtivos de baixa renda. Você vai ter o mesmo critério de captação, identificando a realidade do trabalho dessas pessoas e, de certa maneira, quais são as áreas? Já deve ser para o pequeno, você já falou, mas que tipo de atividade? Vamos Aí eu vou falar o seguinte, você sabe o que é que elas precisam? Coisa simples, um freezer para poder refrigerar, né, o que ela pegou com maior qualidade, uma casinha mais organizada para que ela faça esse estoque. uma bancada ali, uma né? bancada para que ela comercialize de uma forma mais adequada. Segunda-feira mesmo, Marco, eu tive em Junqueiro e a gente foi no povoado do Riachão. E tem as mulheres
produtoras de mandioca do Riachão. Aquilo ali está contextualizado como uma PL de baixa renda. E aí qual é a dificuldade deles? Aí eu fui lá, conversei com as pessoas, conversei com o presidente da associação, aí ele disse, Rafael, a gente tem uma dificuldade aqui muito grande, porque a gente não tem dinheiro para fazer um galpãozinho novo. Quando ele fala galpão, não é um galpão gigante, é uma área de estoque de, vamos lá, 150 metros quadrados. Eu disse, mas presidente, o que é que isso atrapalha o teu negócio, né? Para entender. Ele disse, você sabe o que é, Rafael? Porque às vezes a gente tem produção aqui e eu tenho que queimar o meu preço para vender, porque eu não tenho onde guardar a farinha. Para vender logo. Para vender logo. Então isso aí, se você financiar um galpão desse, para que ele guarde a farinha e realmente ele venda... Espere o melhor momento de comércio. Isso aumenta a renda de quantas famílias, melhora a vida de quantas pessoas. Então é esse tipo de trabalho que a Desenvolve tem que fazer, não pode ser diferente. A Desenvolve não é um banco, ela é uma instituição financeira, sim. Mas nesse tipo de ação é para isso que a gente tem que direcionar o nosso trabalho. São esses exemplos que a gente consegue dar, que fica mais fácil para quem está nos ouvindo e nas reuniões que a gente participa, no contato pessoal que a gente tem com as pessoas, de contextualizar qual é a função da Desenvolve, a função social, pública da Desenvolve, enquanto empresa pertencente ao povo de Alagoas através do governo de Alagoas. Isso aqui é o mais importante. Eu vou fazer uma proposta, né, junto com a assessoria, para que a gente, num próximo encontro, com a sua presença ou não, a gente traga exatamente alguém já beneficiado e que tenha esse processo de relato, para a gente fazer o antes e depois, buscar também esse personagem. Eu, obviamente, nesse primeiro contato, você fazendo aí uma apresentação geral das atividades, daqui a 2 meses esse novo lançamento, né, esse novo modelo de empréstimo sem retorno do dinheiro que vai ser repassado, em torno de 5 milhões, talvez a gente já pode voltar também a conversar. Fica à vontade aí para apontar algum tema não abordado, Rafael, e a gente fica à disposição também da Desenvolve para, obviamente, apresentar outras iniciativas. Marcos, eu queria agradecer aí teu espaço, como sempre, agradecer pela entrevista qualificada que sempre você bem conduz, né? E dizer que a Desenvolve está à disposição. Eu queria só deixar o site e o telefone para que as pessoas que nos ouviram e quiserem procurar, saber se enquadram, né, nas linhas de crédito da Desenvolve. O site é o www.desenvolve-al-de-alagoas.com.br e o telefone é o 3315 3468. E só falando aí, Marco, só para concluir, dos exemplos que você deu e das pessoas que eu gostaria que a Eliette trouxesse e não precisa, né, da minha presença, eu acho que eles vindo aqui falando legitima mais as nossas operações de crédito. Eu acho que a gente tem lá exemplo de ex-cortador de cana, que hoje é dono de loja de bicicleta e emprega 4 pessoas. Tá vendo aí? A gente tem exemplo de vários, de produtor de leite, com vaquinha leiteira, que começou com 2 vaquinhas, hoje tem 18, tem moto, os filhos estudam na escola. A gente tem diversos. Eu já vou lhe dar a frase de graça, não estou nem ganhando para isso. Você bota lá a história dele no final, isso é Desenvolve. Entendeu? Já está lá, entendeu? Consultoria gratuita aqui. Rafael, sucesso na caminhada, sei do seu envolvimento com o trabalho, é um outro desafio. Parece-me que esse dá um resultado mais imediato, então é a chance que você queria para apresentar mais essa sua maneira de trabalhar, e a Jovem Pan News está aqui à sua disposição. Um grande abraço, até uma próxima oportunidade. Mais uma vez, obrigado, Marco, estou sempre à sua disposição. Muito bem. Logo mais à tarde você acompanha essa entrevista, vai estar disponível na nossa plataforma no YouTube, tá certo? Digita lá, Supermanhã, tudo junto, pode botar o traço Rafael Brito, vai estar lá essa entrevista também em outras redes sociais. E agora, eu já estou sendo acionado a